Irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde. Que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Eu estou aqui, a pedido da nossa irmã Alessandra, para gravar esse vídeo, para falar a respeito do que é ser um pastor. Foi um pedido da nossa irmã para que trouxesse uma palavra a respeito da vida de um pastor. Nós sabemos que para ser um pastor é preciso ter um chamado em sua vida. É preciso que o obreiro ele esteja disposto a enfrentar muitas barreiras, porque ser um pastor não é fácil. Dirigir uma igreja, cuidar de um rebanho, não é fácil. Nós sabemos que um bom pastor é aquele que dá a vida para as suas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor, ele está sempre disposto a entregar a si mesmo pelas ovelhas. E para ser um bom pastor, o obreiro, ele precisa estar enquadrado na palavra de Deus. Ele precisa ter algumas características especiais que o diferem dos demais irmãos, dos demais obreiros. Para ser um pastor, é preciso muitas vezes negar a sua própria vontade, deixar os seus desejos, as suas angústias, os seus medos de lado, porque o pastor não vive mais a vida dele, ele passa a viver a vida dos seus membros, a vida das ovelhas que ele cuida, porque ele tem nas suas mãos uma responsabilidade muito grande, que é levar a sua igreja até os portais celestiais. O obreiro que opta por ser um pastor, ele precisa andar sempre na verdade, firmado na verdade, ser um exemplo de oração, ser um exemplo de amor, viver somente dizendo a verdade, jamais ser inimigo da mentira, cuidar das suas ovelhas com todo carinho, cuidar das suas ovelhas com todo o amor, não fazer acepção de pessoas, não contribuir para a diminuição do reino de Deus, muito pelo contrário. Para ser um obreiro, para ser um pastor, o obreiro tem que estar disposto a viver a vida do Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus foi humilhado aqui na terra, foi desacreditado, Jesus foi judiado tantas vezes, mas o que ele sempre fez foi estender as suas mãos e amar. Jesus é a essência do amor, ele é o amor. E para ser um obreiro, para ser um pastor abençoado, para ser um pastor aprovado por Deus, o pastor ele precisa viver essas características, ser humilde, se respeitar os seus limites e respeitar a sua igreja, porque é ela que ele vai entregar nas mãos do Senhor Jesus lá no arrebatamento. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa que precisa haver muita responsabilidade, não é uma tarefa para qualquer pessoa. Eu falo por mim, eu não sei, muitas vezes eu questiono, eu não sei se eu tenho esse chamado de pastor, ser um pastor na minha vida, para cuidar das ovelhas, porque eu sei do quão importante e do quanto vai ser exigido de um pastor que está conduzindo a ovelha. Se a ovelha se perder, se a ovelha se desgarrar, e esse pastor não cuidar para que essa ovelha volte para o seu rebanho, ele é que vai pagar um preço depois. E para que você, pastor Rafael, seja sempre esse exemplo, para que seja realmente um pastor abençoado, continue vivendo de acordo com a palavra de Deus. Continue vivendo segundo os critérios da Bíblia, porque quando o pastor se destina a viver a palavra de Deus, ainda que venham os ventos, as tempestades, ele tem condições de superar todas elas. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que você possa ter a vida de Cristo aqui na terra, ser amoroso, ser paciente. Eu sei que muitas vezes não é fácil,
porque a missão que Deus colocou na sua mão, ela é muito grande e é muito séria. E temos certeza que um dia todos nós vamos chegar lá no final e dizer que valeu a pena. Parabéns, pastor Rafael, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita sabedoria, muito entendimento, porque é preciso sempre crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.